Olá nerds, sejam bem-vindos. Meu nome é Professor Vidal e eu trouxe aqui para vocês a parte inicial de eletrodinâmica. Vamos falar de corrente, resistência e potência também. Estou aqui na minha varanda, som ambiente, você de repente vai escutar alguns barulhos por aí, mas ó, fique esperto que eu trouxe uns negócios bem legais para você, dá uma olhada. Cara, aqui a gente produz, a gente cria, a gente imagina, a gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo agora, rapaz. É isso. Deixa eu agora desligar esse modo estúdio aqui para ficar tudo certinho e agora tá tudo no esquema. Você vai me ver de vez em quando ali, olha lá, beleza? Show de bola? Bom, como eu disse a você, a nossa ideia é trabalhar hoje com eletrodinâmica. Eletrodinâmica é a parte da física, né, que é conhecida no dia a dia como eletricidade. A eletrodinâmica ela trabalha com cargas em movimento. E para a gente começar o estudo dessas cargas em movimento, a gente começa falando sobre a corrente elétrica. A corrente elétrica é uma passagem de carga ao longo do fio. A corrente elétrica é a passagem de uma quantidade de carga em função do tempo. Show de bola? Atenção que nós estamos falando da passagem de carga em coulombs em função do tempo em segundo. A gente pode fazer até um esqueminha aqui, ó. Olha só, um esqueminha bem legal pra gente fazer aqui. Não, ficou muito grande. Menorzinho. Isso, assim ficou bom. Olha só, eu quero que isso aqui seja a nossa bateria, tá? Você já deve ter percebido que as baterias elas possuem dois polos, um grande e um pequeno. É exatamente isso que elas querem mostrar, né? Tem um potencial maior do que o outro. É exatamente isso. Como um potencial é maior do que o outro, elas tem uma diferença de potencial. Então, um lado a gente põe o mais, o outro lado a gente põe o menos. É porque um potencial é maior do que o outro. Aí eu vou ligar entre esses dois lados da bateria um pequeno pedaço de fio, onde terá uma lâmpada ali, ó. E aí, por essa lâmpada vai passar uma corrente elétrica e a lâmpada acaba acendendo. Essa corrente elétrica é a passagem dos elétrons ao longo do fio. Olha só, imagine que eu pegasse aqui e desse um zoom nesse fio. Vamos aumentar o fio de tamanho, tá bem? Vamos crescer o tamanho do fio. Observa que o fio nada mais é como se fosse um corredor. É por onde os elétrons vão passar, né? Então eu vou desenhar aqui, ó, um formatozinho por onde os elétrons passam. Veja só. Não sei se você já ouviu falar, enquanto eu estou desenhando aqui eu vou falando, eu não sei se você já ouviu falar no chamado sentido real dos elétrons e sentido convencional da corrente elétrica. Você já ouviu isso aí? O sentido real dos elétrons é o que o próprio nome já está dizendo, né? É o sentido real, é o movimento real deles. O convencional é através da corrente elétrica. Então, quando eu falo em corrente elétrica, não é o sentido real, é o chamado sentido convencional. Que diferença é essa? Dá uma olhada ali no tamanho do fio, tá vendo lá? A primeira coisa que eu vou te mostrar é o sentido do campo elétrico, veja só. Vou botar o campo elétrico aqui, ó, pequenininho aqui, ó. Esse é o sentido do campo elétrico, é sempre do mais para o menos, tá vendo? Só que lá dentro, o elétron, eu vou desenhar um elétron só, tá? Para facilitar. Esse elétron, ele é puxado para o outro lado aqui, ó. Veja. Então, a força elétrica e o campo elétrico, eles passam a ter sentidos opostos. Beleza? Isso faz com que vetores em sentidos opostos tenham sinais opostos na nossa matemática. Isso aí vai dificultar as nossas contas, porque diversas vezes nós vamos ter potências negativas, DDPs negativas, correntes negativas, exatamente por conta desse sentido inverso, né, entre força e campo. A gente vai corrigir isso pelo sentido convencional. Então, ó, a gente precisa observar dois sentidos importantes. Existe o sentido real dos elétrons, ó. Vou colocar aqui em cima. Esse aqui, ó, é o sentido real dos elétrons.
observa que esse sentido real é contra o campo elétrico. A parte matemática fica muito atrapalhada com isso. Vão aparecer sinais negativos que vão confundir a nossa cabeça. Para isso não acontecer, todas as vezes que estivermos falando de corrente elétrica, vamos falar no chamado sentido convencional. Olha só. O sentido convencional da corrente. Esse sentido convencional sempre será do maior potencial para o menor potencial. Veja só. Do maior para o menor. Tá vendo aí? Esse é o sentido convencional. E esse sentido convencional, vou até colocar aqui embaixo, ó, da nossa corrente, ó. É o sentido da corrente elétrica, o sentido convencional dela. Essa corrente elétrica, ela nada mais é do que uma passagem que as cargas têm ao longo do fio, né? Então essa corrente elétrica, ela será carga sobre tempo, olha só. Observa a equaçãozinha da corrente elétrica, tá vendo aí? Bonitinha, né? Uma outra coisa também interessante é você perceber a unidade, né? Se a gente for olhar a unidade através da razão, essa unidade ela vai ficar coulomb por segundo, né? Coulomb por segundo. Essa é a nossa unidade conhecida como ampere. Lembra dessa unidade? Ampere, dada pela letra Azão. Atenção que a gente pode ter, da mesma maneira, né, que nós tínhamos, por exemplo, micro coulomb ou milicoulomb, eu também posso ter o microampere ou o miliampere. Atenção, tá? Eu posso ter tanto para a carga quanto para a amperagem essa relação de micro. Isso acontece também com as outras, pode acontecer com potência, com energia, tá? Mas em carga elétrica também é bem tradicional de aparecer esse submúltiplo, igual existia ele no coulomb, né? Uma outra coisa legal da gente comentar aqui também é a nossa relação que a gente tem de gráfico. Vou fazer um OBS aqui de corrente elétrica. A gente tem um gráfico tradicional quando a gente multiplica aqueles valores que estão na equação. Se eu multiplicar cruzado, vai ficar a carga igual a corrente vezes tempo, olha só. Essa é a equação, podemos dizer assim, de carga elétrica, né? Não podemos esquecer que a gente já tinha aprendido uma outra equação de carga. Foi uma das primeiras equações que a gente falou bem no iniciozinho da nossa matéria. É carga, né? Isso aí, número de elétrons, carga elementar. A gente já tinha falado de uma equação de carga, que era em função do número de elétrons. Agora estamos falando de uma equação de carga que é em função da corrente do tempo. Tá legal? E o que eu posso observar nessa equação? Eu estou vendo um produto. Você está vendo aqui, ó? Esse produto entre as grandezas. Peraí, que está muito grosso. Esse produto entre as grandezas. Toda vez que eu tenho um produto, a propriedade é a propriedade diária. Como assim, Vidal, propriedade diária? Eu não estou te entendendo. Olha só, eu posso ter um gráfico assim, ó. Corrente por tempo. E nesse gráfico corrente por tempo, eu posso descobrir a área. E essa área será igual à minha quantidade de carga. Veja só. Se eu fizer essa área aqui, ó, é sempre a área sob a curva, né? É essa areazinha aqui, então, ó, sob. É abaixo, né? Se eu fizer essa areazinha aqui, ó, eu vou achar a minha quantidade de carga. A área é igual à quantidade de carga. Gostei não, hein? Vamos fazer assim, ó. Tá mais bonito, ó. E do lado de fora a gente escreve, ó. A área é igual à quantidade de carga. Isso é um gráfico tradicional. Presta bastante atenção sempre aqui, ó, na unidade. Às vezes aparece miliampere, milissegundo, né? Vão aparecendo unidades mais fracionadas em relação a ela, tá? Uma outra coisa também interessante da gente comentar
sobre essa equação do kit. Ó, vamos fazer o seguinte. Vou chamar isso aqui de OBS-A. Vamos botar aqui o OBS-B. Uma outra coisa importante a se mencionar do kit é a unidade usual de carga. Veja só. A gente sabe a unidade do sistema internacional, né? No sistema internacional, no SI, o que a gente tem é o seguinte, ó, ampere e segundo. Aí isso vai dar coulomb. Esse é o sistema internacional de unidades, tá vendo? Trabalhar com ampere e segundo acaba dando o nosso coulomb. Agora, eu tenho a unidade usual e, como o próprio nome já diz, né, ela é mais usada. Essa unidade usual, ao invés de ser ampere, ela usa miliampere. E ao invés de segundo, ela usa hora. E aí a unidade fica miliampere hora. Ó, isso aqui é um M de mamãe. Eu fiz um M tão grandão. Ficou diferente. É um M, simplesmente um M. Isso se chama miliampere hora. Isso é uma unidade usual de carga. E como já se diz, já que é usual, aparece mais, né, quando se fala em baterias, quando se fala em especificações de aparelhos, é muito comum aparecer esse miliampere hora, tá bom? Não é nada demais, é só você transformar esse miliampere, ó, ele equivale a 10 a menos 3 ampere, isso é o miliampere, tá bom? E uma hora equivale a 3.600 segundos, né? Então, na verdade, a gente só está com uma transformação de unidade. É só isso que a gente está fazendo ali, tá bom? Bom, depois da corrente elétrica, a gente vai falar sobre os resistores. E para falar sobre os resistores, a gente tem que falar das duas leis de Ohm. As leis de Ohm, elas tratam de resistência. Tanto na primeira quanto na segunda lei de Ohm, o que a gente aprende são as relações. A resistência, ela se relaciona com algumas grandezas dentro da eletricidade. E a gente, nas leis de Ohm, aprende exatamente essas relações. A unidade dessa resistência, né, a unidade de Rzão, é o Ohm. Em homenagem ao George Simon Ohm, a letrinha usada para o Ohm é o ômega. Não sei se você já viu essa letrinha aí. Esse é o ômega, né? Muitos falam que parece uma ferradura, né? Consegue ver uma ferradurazinha ali também? Eu não consigo ver uma ferradura. Eu já vejo uma coisinha diferente. Eu vejo um bonequinho cowboy aqui, ó. Olha só. Eu já vejo um bonequinho cowboy ali. Seu palhaço. Bom, a unidade é essa daí. Muita atenção que às vezes pode aparecer quilo-ohm também. Tem sempre que prestar atenção em unidade, né? A primeira lei de Ohm, ela fala da relação que existe entre a corrente e a resistência. A corrente é inversamente proporcional com a resistência. Essa é a primeira lei de Ohm. Isso nos mostra que se a corrente é grande, é porque o resistor é pequeno. Se o resistor é grande, a corrente é pequena. Então existe uma relação inversa entre eles. Então corrente grande, resistência pequena. Corrente pequena, resistência grande. Essa relação que você tem, ela é colocada, né, na formulazinha do U igual a RI. Lembra da formulazinha do U igual a RI? DDP igual a resistência vezes corrente. Essa equaçãozinha do U igual a RI, ela nos mostra um gráfico. Vê se você consegue enxergar aqui uma relação de função linear, olha só. Y igual a vezes x. Consegue enxergar o gráfico aí com a relação linear? Isso é um gráfico de função de primeiro grau. Espera aí que eu bebi uma água. Aqui é tudo ao vivo, cara. Não tem edição, não. Tô sozinho aqui, não dá pra fazer edição, não. Bebi uma água aqui que eu já tô ficando com a garganta seca. Esse y igual a x é uma função de primeiro grau que eu posso escrever num gráfico e fica uma coisa assim, né? Olha só. Repara. O gráfico fica uma reta. É a característica da função de primeiro grau, né? Aqui é o U, aqui é o I, fica lá no 0, 0. E essa angulação aqui, ó, que eu vou chamar de alfa, se eu fizer a tangente dela, isso aqui é igual a resistência
que é um resistor chamado de resistor ômico. Olha só. Esse é o chamado resistor ômico. Agora, muita atenção, né, com uma coisinha que tem aqui, ó. Deixa eu puxar aqui assim. Tchum, tchum, tchum. E deixa eu botar um outro rosa aqui. Vou botar aqui assim. Esses dois post-its vão te mostrar dois gráficos que não são de resistores ômicos. Atenção a isso, tá? Vou te mostrar dois gráficos que não são de resistores ômicos, mas que poderiam aparecer naturalmente, tá bom? São dois gráficos assim, veja só. São dois gráficos de resistores não ômicos, tá bom? Deixa eu apagar esse aqui, que esse aqui acabou parecendo que ficou torto, né? Porque na verdade tem que ficar... Opa! Na verdade tem que ficar paralelo aqui e aqui para poder ficar paralelo ao post-it, né? Ah, rapaz, estou fazendo pela primeira vez, é isso aí. Ó, um dos gráficos, ele é assim, ó. Um dos gráficos, ele é assim, ó. Deixa eu fazer mais curvo. Um dos gráficos, ele é bem assim, ó, bem assim. Não é uma função de primeiro grau agora. E esse outro gráfico, ele é assim, ó. Nesses dois gráficos, a resistência não é constante, é um resistor não ômico agora, tá? Nesse primeiro gráfico aqui, ó, a resistência, ela diminui nesse primeiro gráfico. Vidal, como é que você consegue ver a resistência diminuindo? É pela inclinação, por aquela tangente que a gente tinha falado ali, né? Se eu for olhar as inclinações aqui nesse, elas vão estar diminuindo. Como assim inclinações? Vamos fazer aqui um rabisco. Ó, se você fizer aqui, ó, opa, muito grosso, mais fininho, uma afinada aqui, 0,2 fica ótimo. Se você, ó, fizer uma inclinação aqui, ó, aqui existe uma inclinação com a horizontal, ó. Você percebe que conforme você vai andando com a inclinação, ela vai diminuindo naquele primeiro gráfico. E nesse segundo gráfico aqui, ó, a inclinação, que é esse ângulo aqui, ó, ele vai aumentando conforme você vai andando com a horizontal. Então, nesse primeiro gráfico, o resistor ele diminui, e nesse segundo gráfico, o resistor ele aumenta. No segundo gráfico, a resistência fica maior. Muita atenção nesses gráficos, não é comum de aparecer, mas é bom a gente saber como são os gráficos dos resistores não ômicos, tá bem? Muita atenção, inclusive, na hora de você fazer a análise se a resistência está aumentando ou diminui. Porque se a resistência estiver diminuindo, a tendência é a corrente aumentar. E se a resistência estiver aumentando, a tendência é a corrente diminuir. Show de bola? Na segunda lei de Ohm, a gente fala da relação da resistência com o comprimento e a área. Veja só. A resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento, mas inversamente proporcional à área. Isso é uma relação matemática entre resistência, comprimento, área. Esse alisão aqui, como eu já falei, né? Comprimento. E esse azão aqui é a nossa área, olha aí. Show de bola? Quando a gente vai falar dessa relação que existe entre comprimento e área, a gente sempre precisa lembrar que um resistor, ele tem um formato cilíndrico. Na verdade, ele pode ter qualquer tipo de formato, né? Mas o resistor que eu estou estudando aqui, ele é um formato cilíndrico, onde você vai considerar aquelas duas variáveis que eu comentei ali em cima, ó. Repare, isso aqui é um pedaço de fio ou um pedaço de resistência, tá vendo? Porque um pedaço de fio é uma resistência. Porque se você for pensar, o pedaço de fio ele tem comprimento e ele tem área. Se nós fôssemos pensar até no corpo humano, o corpo humano ele também é um pedaço de resistência, porque você tem comprimento e tem área. O comprimento é essa distânciazinha que a gente fala aqui, ó. Esse é o comprimento.
Fiz besteira aqui. Ah, agora sim. É porque tinha que apertar de volta. Ó, esse é o comprimento. Aquilo ali é para dar uma lupa, né? Para eu poder aumentar. Quando tem às vezes uns gráficos, eu consigo aumentar usando a lupa. O comprimento é isso aí. E a área, ela tá aqui, né? Essa área da seção do fio. Você lembra disso na matemática? Área da seção reta é a área ali da secção do fio. Olha lá. A área da seção, ela é constante nesse caso, né? Porque eu estou pegando um fio em formato cilíndrico. Show de bola? Essa daqui é a nossa areazinha. A nossa... Ah, puxa vida. Eu já escrevi lá em cima, só ter escrito de novo. É a nossa área, azão. Beleza? Uma outra coisa, foi por isso que eu fiz o desenho. Uma outra coisa que é muito importante também, é isso aqui, ó. Olha só. Essa parte interna aqui é muito importante, ó. Por que essa parte interna é importante? Porque tem materiais que conduzem mais a eletricidade, tem materiais que conduzem menos a eletricidade. Então, o material, ele importa também para a resistência do material. O material importa para a resistência do material, é ótimo. O material importa para o valor do resistor. Tem materiais que são mais resistentes, tem materiais que são menos resistentes. Essa resistência do material é conhecida como resistividade. Observa que o nome é até parecido para a gente lembrar de resistência, né? Resistividade. A resistividade é o contrário da condutibilidade, da condutância de energia elétrica que você tem entre as moléculas. Então, essa daí é entre os átomos, na verdade, né? Essa resistividade é o contrário da condutividade. Então, os materiais que são muito condutores, eles têm resistividade baixa. E os materiais que são péssimos condutores têm resistividade alta. A letra usada para resistividade é o Rho. Você já tinha visto essa letra? O Rho. Ele tem uma unidade assim, o Rho, ó. Ohm vezes metro, ó. Essa é a unidade do Rho. Tá vendo aí? Então, se eu for equacionar agora a segunda lei de Ohm, a segunda lei de Ohm ela fica assim, ó. R igual a Rho L sobre A. Olha como é que fica a segunda lei de Ohm. Não se esqueça aqui que o comprimento é dado em metros e a área é dada em metro quadrado, tá bem? A gente trabalha com um sistema internacional de unidades aí, tá bem? Não esqueça, senão a gente não consegue chegar em ohms. A gente só consegue chegar em ohms trabalhando com o sistema internacional de unidades, tá bem? Observa que um resistor, ele também é assim, né? Um resistor não, desculpa, um pedaço de fio, ele também é assim. Um pedaço de fio também é um resistor, né? Só que a maioria das vezes a resistência do fio é desprezível. O fio, geralmente, quando a gente está fazendo os exercícios, o fio ele não tem resistência, a gente despreza. Mas em alguns momentos eu posso considerar a resistência do fio. E aí a resistência do fio ela vai estar associada ali através de um comprimento, área em um determinado material. Mas a maioria das questões a resistência do fio é desprezível, tá bom? Bem, outra coisa legal também da gente falar é a potência. Atenção. A potência ela é uma grandeza que você já ouviu falar sobre ela em diversas partes da física, né? E a potência ela é sempre tirada do mesmo jeito. Você divide a energia pelo tempo. É isso que você faz, né? Energia sobre tempo. É por isso que a unidade de potência, você lembra da unidade de potência, que era o conhecido watt? A unidade de potência, o watt, ela é a mesma coisa que joule sobre segundo, olha só. Isso é o nosso watt. Joule sobre segundo. Muita atenção, porque a gente às vezes pode trabalhar com quilowatt. Já ouviu falar em quilowatt? Quilowatt equivalem a 1000 watts, né? Mas a maioria mesmo vai trabalhar com watt. A gente às vezes pode trabalhar até com unidades menores, né? Miliwatt, não é comum, mas pode acontecer. Quando a gente vem para a eletricidade, essa energia ela é calculada pelo trabalho da força elétrica, né? Então a gente pode escrever a equaçãozinha assim, ó, a potência
é igual ao trabalho da força elétrica sobre o tempo. E o trabalho da força elétrica ele é igual ao quê? Ah, mas o trabalho é igual ao quê, hein? Sobre o tempo. E isso aqui, ó, olha aqui, ó, cara amigo nerd, olha aí minha querida futura estudante de física, olha lá. Carga sobre tempo é a nossa corrente. Então isso aqui, ó, é o nosso I, é a nossa corrente elétrica I. E aí surge uma equação bem tradicional, que é a equação do pio. Repara, potência igual a corrente vezes DDP. A gente pode misturar essa equação com a outra equação da primeira lei de Ohm. E aí a gente pode misturar U igual a R vezes I, o nosso pio. E aí a partir dessa mistureba, ó, a gente pode pegar, por exemplo, a gente pode pegar esse U aqui, ó, e substituir pelo U igual a RI, né? Então a gente pode pegar o U e substituir por RI, olha só. Ou então a gente pode pegar o I e substituir por U sobre R. Veja só, repara, vamos escrever essa daqui primeiro. Repara só, eu posso primeiro, ó, pegar a minha potência I vezes o U, onde o U é RI, ó. E aí surge uma equação de potência assim, ó, R vezes I ao quadrado. Só vai me interessar realmente a equação final, né? E um detalhe, esse tipo de equação vai depender do exercício. Tem exercício que às vezes é melhor essa equação, tem exercício que às vezes é melhor a outra equação. A outra equação é você pegar o valor do I e colocar como U sobre R, né? Então o pio, então ele fica o I, que é U sobre R, vezes o U, né? Isso aqui, ó, é o nosso I. Você pegar isso aqui é o nosso I. O I é U sobre R. Aí se a gente juntar essas duas aí, ó, fica uma equação de potência assim, ó. Potência igual a U ao quadrado sobre R. Olha lá. Dependendo da questão, fica mais fácil ou mais difícil utilizar esse tipo de equação de potência. Uma outra coisa legal de comentar, a potência nos aparelhos elétricos, ela pode ser chamada de potência nominal. A potência nominal é o máximo de potência que ela suporta. Geralmente a potência nominal às vezes vem escrito até como junto, né, com uma DDP nominal ou uma corrente nominal. E aí esses valores são os valores máximos que a gente pode ter. Se eu ultrapassar a potência nominal ou a corrente nominal ou a DDP nominal, o aparelho acabará queimando, tá beleza? Isso a gente tem que prestar bastante atenção na hora de ligar os aparelhos. Uma outra coisa também legal da gente comentar é a nossa energia. Cuidado. Tá escutando os cachorrinhos dos meus vizinhos? É porque passou um carro na rua ali, eles estão tudo latindo. Mas eu acho que tá pegando o microfone. Tá pegando sim, que eu tô vendo aqui modulando. Ó, cuidado. A energia é igual a potência vezes o tempo. Olha aí. Nós temos uma unidade usual de energia. Atenção, uma unidade usual de energia. Veja só. Não é uma unidade usual de potência. É uma unidade usual de energia. Essa unidade usual de energia, ela tem a potência em quilowatt e o tempo em hora, olha só. Isso é conhecido como quilowatt-hora. É assim que é feita a conta de luz. Na conta de luz, você precisa procurar a unidade quilowatt-hora lá dentro da conta de luz, que vai ser o seu consumo, vai estar em quilowatt-hora, e depois pegar o valor da sua conta em reais. Se você dividir um pelo outro, você vai descobrir quanto vale em reais 1 kWh. Basta você dividir o valor lá, né, fazer uma regrinha de 3, né, com eles, né, e aí você vai acabar calculando o valor de 1 kWh, que vira uma proporção. E essa proporção vira uma regra de 3 para você calcular qualquer tipo de consumo de novos aparelhos adicionados à sua rede. Essa unidade, quilowatt-hora, ela pode ser facilmente transformada no sistema internacional. Ó, 1 kWh, isso é a mesma coisa que 1000 watts vezes 3.600 segundos. E aí eu consigo escrever a unidade de 1 kWh como sendo
3,6 vezes 10 à sexta. Ó, o watt vezes segundo. O watt vezes segundo é o nosso joule. Beleza, então? Show de bola? Lembre-se disso, não saia de casa, fica aí, estuda bastante. Qualquer coisa, grita daí que a gente responde daqui, que a gente está sempre ajudando vocês, e fica na parte da física.